Bom, eu prometi que mostraria a foto do meu pai, papai Vicente José de Sena. A Marta, minha irmã, me passou uma mensagem dizendo que sexta-feira agora passada completou 19 anos que meu pai partiu, né? Aí está Vicente José de Sena. Ele nunca veio na minha casa desde que eu mudei para o estado de São Paulo. A minha mãe veio, porque eu trouxe ela dentro de um Fiat 147, eu e o pastor Orlando Cândido Ribeiro, saudosa memória. Mas aí está o senhor Vicente, né? Homem trabalhador, nunca nos impediu de ser cristãos. Ele tinha uma luta, ele foi um alcoólatra até certo, quase que toda a vida, né? Mas por fim, Jesus libertou ele. Ele não foi batizado na mensagem, a minha mãe sim foi, mas ele ia na igreja dos meus avós, primeira igreja batista de Goiânia, onde meus avós e mesmo ele levava a gente ali naquela igreja, antes da mensagem, claro. Mas era um homem calado, trabalhava na estrada de ferro do estado de Goiás, né, na ferrovia, era carroceiro, né, tinha uma carroça, cavalo, gostava de trocar o relógio, né? Ele não parava com o relógio. Comprava um relógio, algum amigo via, mas que bonito, ele quer comprar? Vendia, daqui a pouco comprava outro relógio, né? E aí está, há 19 anos ele partiu. Me parece que ele tinha 82 anos por aí, né? Obrigado. E na última hora, ele se reconciliou, porque eu tenho um irmão que era da mensagem, e depois ele resolveu ir para a Igreja Universal do Reino de Deus. E lá, naquelas últimas horas no hospital, meu pai internado, meu irmão convidou os obreiros lá da Universal, eles foram. E eles então ministrou ali para ele, né, as Escrituras, e ele, vamos dizer assim, eu nem me lembro se ele era batizado na Igreja Batista, mas ele se reconciliou, né? Ele disse, não, eu creio na minha salvação, eu creio sim. Então, o profeta ensina a todos nós fazermos isto, quando um ente querido, um conhecido, está nas últimas, né? Nos últimos momentos de sua vida, ministrar para aquela pessoa a palavra, né? E eu creio que ele é um salvo, meu pai, é um salvo, né? Ninguém pode dizer que ele não é um eleito também. Ninguém. Você não pode falar isso acerca de ninguém mesmo, né? Então, a minha mãe partiu depois. Mas tanto no culto fúnebre do meu pai, quanto da minha mãe, eu tive tempo de chegar lá para ver o corpo, né? Primeiramente dele e depois da minha mãe. A gente teve tempo. E eu me lembro do saudoso pastor Joaquim Gonçalves, quando a minha mãe partiu, ele falou assim, não sei se foi num culto ou particularmente, não me lembro. Ele falou para mim assim, ó, não vai deixar de vir em Goiânia, não. Lembra que você tem outra mãe aqui, que é a igreja, né?
Lembra que você tem outra mãe aqui. Mesmo sendo triste, né? Chegar em Goiânia sem pai, sem a mãe, no natural. Mas a gente nunca deixou de ir nos encontros. Claro que quando a minha mãe ainda estava viva, a gente ia mais, mesmo fora dos encontros de pastores, a gente ia mais.